Olá, estamos começando mais um programa em tom de conversa, dando sequência àquele assunto que a gente vem falando nos últimos dias, que é a questão da violência nas escolas. O nosso convidado de hoje é a professora Josevanda Franco, que é secretária municipal de educação no município de Nossa Senhora do Socorro e presidente da Undime, que é a União Nacional dos Secretários Municipais de Educação, que abrange mais de 5.000 municípios em todo o Brasil. E nós vamos falar com a professora, evidentemente, como a gente já disse agora há pouco, sobre a violência nas escolas. Professora Josevanda, muito obrigado por aceitar o nosso convite, mas antes de qualquer coisa, eu queria dizer o seguinte, que a gente relembra aqueles tempos das nossas entrevistas no Bom Dia Sergipe. No Bom Dia Sergipe. Eram memoráveis. Eram memoráveis, né? Memoráveis. Coisas boas. Eu me lembro de uma das entrevistas, quando eu dizia para a senhora assim, como é que os vikings atravessavam os mares com aquelas canoinhas? A senhora, não era assim, não. Não eram bem canoinhas. Não. Eram embarcações bem potentes. Bem potentes, o leigo imaginava que ia, mas hoje o assunto não é um assunto tão leve, mas é um assunto altamente importante, que é a questão da violência nas escolas. Como é que a Undime está vendo isso, professora? Bom, França, a preocupação existe, evidentemente, né? Mas nós trabalhamos numa perspectiva de evitarmos o pânico, de evitarmos essa contaminação de que a violência é algo inerente à escola. A escola é um equipamento de natureza pedagógica. A escola tem sido objeto de alguns elementos da sociedade. Não é? Nós temos 3 tipos de violência que são relativamente comuns na escola. A violência contra pessoas, a violência contra a propriedade e a violência contra o patrimônio. Mas essas violências, esses níveis de violência, nós estamos preparados para atuar. A violência contra pessoas, nós sempre trabalhamos a questão da cultura de paz nas escolas, né? Desde do final da década de 90, essa temática vem se inserindo cada vez mais, principalmente nas escolas públicas. A violência contra o patrimônio, nós criamos sistemas de câmera para monitoramento, né? E a violência contra a propriedade, ela é normal, é natural da sociedade, a supressão de pequenos objetos, celulares, mas tudo isso nós temos como enfrentar. Né? E associado ao sistema de segurança, nós podemos então combater. Agora nós estamos vivendo uma violência diferenciada, é a violência que sai da sociedade e afeta a escola. Né? Considero que não é um problema do Brasil, não é um problema de Sergipe, é um problema mundial. Né? O extremismo de direita tem atingido determinados segmentos da sociedade, notadamente os adolescentes. Isso a gente vem observando nos Estados Unidos de uma forma mais longeva do ponto de vista da existência dos massacres nas escolas. E elas são decorrência da própria evolução da sociedade. Sim. Não adianta a gente ficar sonhando com uma sociedade que não existe mais. A escola que eu e que você estudou, né? A escola que nós estudamos, ela não existe mais. A senhora, desculpe, professora, atrapalhar, mas a senhora coloca uma coisa, acho que muito boa. Nós ficamos agora lembrando, porque na minha época... Porque no meu tempo não era assim, porque no meu tempo o aluno respeitava o professor. Eu considero que hoje o aluno respeita o professor, só que o conceito de respeito é um conceito que traz elementos diferenciados. Na época que eu estudei, respeitar um professor era se manter calado na classe, enquanto ele falava. Hoje, o diálogo, o debate é salutar, é necessário para a ampliação do conhecimento. Então, o que nós estamos observando agora é uma modalidade diferenciada, não é? E é preciso compreender que a escola é e está na sociedade. Ela é um substrato da sociedade, é o segundo equipamento mais importante no desenvolvimento de qualquer indivíduo e, às vezes, o primeiro. Sim. Né? Nós temos crianças que são negligenciadas pela família e a escola passa a ser, então, ponto de partida para o desenvolvimento daquele indivíduo. Família, né? Que o pai e a mãe também já foram negligenciados. Exatamente. Nós estamos atravessando um momento de transformação. Sim. Veja, eu costumo dizer assim, olha, na década de 30 do século XVIII, lá por 1736, um alemão chamado Diderot e um francês chamado D'Alembert escreveram uma enciclopédia. Em 36 volumes, eles colocaram todo o conhecimento que existia.
Então, veja, e facilitando o acesso a esse conhecimento. Se antes da enciclopédia, se você quisesse saber sobre borboleta, você tinha que ter um livro sobre borboleta. Se você quisesse saber sobre clima, você tinha que ter um livro sobre clima. Então você tinha que ter uma biblioteca. E a biblioteca era algo caro, os livros eram raros. Então, a enciclopédia colocou dentro de um mesmo espaço o conhecimento do mundo. E a partir daí, nós tivemos o desenvolvimento do iluminismo, que gerou 3 grandes revoluções. A Revolução Americana, em 1776, a Revolução Francesa, em 1789, e a Revolução Industrial, que tem, na Inglaterra, que até hoje nós continuamos a viver. É uma revolução com não parou longevidade. A revolução, Nunca parou a Nunca Revolução parou Industrial. A revolução, Nunca parou, né? Então, a internet é a enciclopédia. Então, hoje você não precisa ter a enciclopédia de Alexandria. Exatamente. Foi importante? Foi, exatamente. Mas... Veja como as enciclopédias foram importantes na nossa época de estudo. Isso. Né? Todo mundo, quem tinha uma baça em casa... O Tesouro da Juventude. O Tesouro da Juventude, entendeu? Por quê? Porque ali estava concentrado o conhecimento. A internet é hoje a enciclopédia do século XVIII. Então, nós estamos diante de um período de grandes revoluções. E a revolução, ela mexe muito com a cabeça das pessoas, né? Quando chegou a Revolução Industrial, por exemplo, isso aí não vai dar certo, não sei. A Revolução Industrial definiu as categorias sociais que existem até hoje. Né? Nós temos a aristocracia, que eram os detentores do poder, e eles existem até hoje. A burguesia, né, que trazia consigo uma nova estrutura, né, social, e o proletariado. Fora disso, nós não temos hoje como observar as sociedades humanas. Então é preciso compreender que nós estamos vivendo um momento diferenciado, França, e que esse momento diferenciado precisa de preparação. Olhe que, veja bem, eu estou na educação de Sergipe, profissionalmente, há 45 anos, certo? Costumo dizer que eu estou na educação, que eu estou na escola há 60 anos, porque eu tenho 64 anos, a minha mãe me matriculou, eu tinha 4 anos, e eu nunca saí da escola. Eu nunca saí da escola. Eu sempre estive na escola. A senhora se formou e continuou. Continuei Só na que aí escola. passando para frente seus conhecimentos. Profissionalmente, eu tenho 45 anos de vivência na sociedade sergipana, tanto no ensino público como no ensino privado. Sem parar de estudar, né, professor? Sem parar de estudar. Eu tenho uma amiga que diz assim, pare de estudar, porque o povo vai pensar que você não tem capacidade para aprender. Não para nunca. Não para nunca. Né? Mas esse é um momento muito especial. Né? Coincidentemente, estou na presidência da Undime, que congrega, né, todos os 75 municípios sergipanos, e a oportunidade de contribuir mais uma vez, de colaborar com a sociedade sergipana, no sentido de que nós precisamos compreender a escola como um espaço pedagógico. Nós não podemos transformar a escola num espaço do sistema de segurança. Sim. E que todo o trabalho que é feito no âmbito do desenvolvimento de crianças e adolescentes precisa ter aqueles 2 elementos que estão definidos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na LDB, né, em todas as legislações que tratam dessa dinâmica de desenvolvimento de crianças e adolescentes, que é a articulação e a intersetorialidade. Sozinha a escola não consegue agir. A gente tem um defeito, eu creio. A gente deixa o problema crescer sem dar muita importância, depois a gente quer arrancar de vez sem reconstruir tudo aquilo que foi destruído de maneira irresponsável. Mas, França, nesse momento eu vejo uma mobilização nacional como há muito tempo nós não víamos. A semana passada eu tive a oportunidade de representar a Undime Nacional numa audiência pública na Câmara Federal sobre esse assunto. Né? E aí, uma coisa que eu considero assim importante, o MEC, quando se manifesta, costuma dizer assim, o MEC voltou, porque realmente o MEC voltou. Sim. Mas eu quis estender assim, nós voltamos. Nós, da educação, todos nós ficamos durante o período que antecedeu, e aí sem juízo de valor para quem acredita ou não acredita, não é isso, mas é uma constatação.
Nós passamos 4 anos completamente abandonados. Certo? E quando eu digo nós, eu falo do sistema público. Evidente, Olha, né? no Brasil nós temos 174 mil escolas municipais. Ninguém vive fora do município. Né? Você mora em Sergipe, sim, mas você mora em Aracaju, você mora em Socorro, você mora em Itabaiana, você mora em Estância. Claro. Então, a célula máter desse conjunto abstrato que nós chamamos de Estado é o município. Então, no município, todas essas coisas acontecem. E durante os últimos 4 anos, se não fosse a Undime, nós estaríamos perdidos. A orientação foi toda. A Undime se fortaleceu muito, mas, em compensação, enfrentou grandes desafios, né, de orientar no meio de uma pandemia. Nós tivemos uma pandemia nisso tudo. Nós precisamos parar. Olha, Socorro parou dia 17 de março de 2020 e só retornou dia 28 de setembro de 2021. Um tempo gigantesco. Né? O Brasil foi o último país a retornar. Foi o país que mais tempo ficou. 1 ano e 6 meses. Exatamente, com tudo parado. E nós sabemos perfeitamente que a escola, França, não é apenas o lugar de aprender. A escola é o lugar de aprender do ponto de vista do conhecimento, dos objetos do conhecimento. Não é só para isso. Mas a escola é um lugar onde você aprende a ser cidadão, onde você aprende a respeitar o outro, onde você aprende a construir, né, o seu futuro. É ali que você aprende a construir o futuro. Né? E que você tem acesso às fontes de conhecimento. Então, a escola é um equipamento necessário ao desenvolvimento de toda criança e toda adolescente. E a gente vê muito a cobrança, dizer o seguinte: é preciso punir esses garotos, é preciso mostrar para ele que é assim, que é assado, e você é um sonhador, não é com carinho que se resolve isso. É com muito carinho. É o contrário, é com muito carinho. Olha, se a escola é um espaço pedagógico, eu vou dizer que não existe pedagogia sem afetividade. Sim. Você precisa ter afeto. Né? Você não consegue ensinar. Veja, até mesmo agora no último domingo eu estava assistindo um programa, o Globo Rural, e estava mostrando uma fazenda da Argentina, onde os proprietários trabalham a doma de cavalos. Sim. Mas a doma com amor. Né? A diferença entre um cavalo que é domado dentro da perspectiva do carinho, do respeito, né, da confiabilidade, é completamente diferente da doma onde o cavalo é açoitado, onde ele é maltratado. Então, a gente observa isso. O homem é um animal. O domador conversa com o cavalo. Exatamente. Ele beija o cavalo, ele morde o cavalo. Eu fiquei encantada como ele domina o cavalo com uma doma amável, né? Com uma doma agradável, com uma doma de respeito. Agora imagine ao isso no animal, no ser humano. Agora imagine isso no ser humano. Né? Porque, veja bem, essa questão do castigo, eu considero assim, olha, enquanto operadora de direitos da criança e do adolescente, eu considero que só existe uma forma de você criar uma pessoa, de você produzir aquela pessoa do ponto de vista de ser um elemento social. É através da afetividade. Se não for assim, ensinar é um ato de amor. Você alfabetizar uma criança, você não alfabetiza uma criança na base do chicote. E quando um adulto agride uma criança, ele prova para a criança o quanto ele é incapaz de usar outras estratégias. Então, essa coisa de dizer, porque hoje o bullying sempre existiu e a gente resolvia na porta da escola com uma briga. Isso não existe, isso não é maneira de resolver nada. Nós precisamos construir uma sociedade que que entenda que é possível viver sem a violência. Né? Eu digo todos os dias isso, olha, eu fui criada sem violência, criei meus 2 filhos sem violência, eu sequer botei meus filhos de castigo. Nós conversávamos e discutíamos todas as questões e chegávamos, e eu sempre tive autoridade. Porque, por outro lado, não existe educação sem disciplina. O fato de você trabalhar de forma amorosa, de você trabalhar respeitando o limite de cada um, né? Porque cada um tem um limite. Eu fui professora de História Geral por 37 anos na minha vida. Se eu tivesse que começar hoje, França, eu começaria completamente diferente. Porque eu tinha alunos que gostavam muito de História, tinham alunos que consideravam História
uma matéria como outra qualquer, e tinham alunos que odiavam história. E eu passava para eles a mesma prova. Eles eram obrigados a responder a mesma prova. Só que eles aprendem de forma diferente. Quando eu falo isso, e tive a oportunidade de trabalhar isso no ambiente universitário como professora de didática geral, os alunos perguntavam assim, professora, e então? E é para passar uma prova para cada aluno? Não sei se vai ser esse o caminho. Eu dei a oportunidade aos meus alunos de ser avaliados do jeito que eles queriam. Professor Barreto Fontes, eu fui meu professor de biologia no Ateneu, e ele dizia, na hora da prova, o aluno me chama e faz uma pergunta, eu ensino o aluno na hora que ele quer aprender. Exatamente. No ensino universitário, eu já fechei meus 40 anos de docência fazendo assim, França. Eu dizia assim, quem quer fazer a avaliação oralmente? Aí quem queria, fazia oral. Quem quer fazer a avaliação em grupo? Aí se reunia o grupo, fazia. Quem quer fazer a avaliação comigo? Fazia comigo. Porque, veja, o objeto da educação é a aprendizagem. A gente não pode pensar em outra coisa. Às vezes a gente fala de retenção, porque vai reprovar, porque tem que reprovar. Olha, escrevendo um livro sobre o Ateneu Pedro II, eu percebi que a turma do Ateneu do Clássico, de 1957, o Ateneu tinha 3 turmas do Clássico. Tinha 3 turmas de Científico e 3 turmas do Clássico. Em 57, certo? Apenas 4 alunos foram aprovados. Aí eu fico pensando assim, para quê? Por quê? O que leva um professor? Falhou. Então, alguém falhou. O que leva um professor? E essa mentalidade, o Brasil é um país que retém muito. Eu não gosto nem de falar a palavra reprovação, né? Eu falo de retenção. O Brasil é um país que retém muito e não ensina. Não ensina. Né? Eu lembro a época do unificado, um professor de química entrou na minha sala, era uma turma da tarde, era um 2º ano D. Ele entra na minha sala e diz assim, não vou mais dar aula nessa turma. Uma turma que não quer nada, não quero mais trabalhar com essa turma de jeito nenhum. Eu, sim, professor, mas o que aconteceu? Não, passei uma conta de dividir decimal e ninguém acertou fazer. E eu fiquei me imaginando tendo que fazer uma conta de dividir decimal. Olha, a normal eu já não faria, imagina. Agora a decimal não tinha a menor chance. E ele bravejava porque a turma é muito ruim, porque não sei o quê, porque PPP. Aí eu perguntei a ele, professor, o senhor sabe fazer conta de dividir decimal? Aí ele, claro que eu sei. Eu disse, ensine! Ensine! É a coisa mais simples do mundo. Ensine! Porque eu considero fazer conta de dividir decimal uma das coisas mais difíceis da vida, para mim. Sim. Entendeu? Uma das coisas mais difíceis da vida seria fazer uma conta de dividir decimal. Eu me recordo que uma vez o professor de inglês, isso aconteceu na minha turma, o professor de inglês fez uma aula, uma prova, e todo mundo foi mal. Ele chegou e disse, olha, pessoal, alguma coisa está errada comigo. Bem assim, assumiu. Alguma coisa está errada comigo. Eu vou anular essa prova. Vamos repensar tudo isso. Vamos estudar. Vamos ver, daqui a 2 dias eu dou uma nova prova. Até hoje eu não esqueço disso. Ele assumiu que a falha estava nele. Isso é um professor. Porque, França, na escola hoje nós temos 2 categorias. O professor e o pessoal que dá aula. Entendeu? O professor, ele tem a exata noção da importância do papel dele e do quanto ele é significativo na construção de cada uma daquelas pessoas. Hoje, quando eu encontro ex-alunos bem-sucedidos, em postos maravilhosos, né? Eles olham para mim e dizem assim, eu nunca esqueci da sua aula sobre a Reforma Protestante. Né? E eu considero assim, é um elogio, é um gracejo, absurdamente, é uma honra para mim saber que aquele aluno lembra da minha aula. Né? Eu tenho um carinho muito especial pelos alunos, eu não considero ex-aluno, porque aluno é igual a filho. Ele não chama assim, é minha ex-professora, então, não. É igual a professora. Como vai, professora? A minha professora. E assim, tem muito carinhoso, essa relação, ela precisa ser uma relação de carinho, por mais dura
que eu fosse, e eu fui bastante dura, principalmente quando assumia postos de comando, como coordenação de escola, direção de escola. Durante 19 anos eu dirigi Unificado, que era uma escola, a maior escola que Sergipe já teve, chegou a ter 9.400 alunos, né? E então, assim, essa relação é uma relação que dura para sempre, porque só os pais e os professores são imortais. Verdade. Ninguém mais. Ninguém lembra da primeira assistente social que passou da sua vida, com todo respeito. Do seu primeiro pediatra, né? Então, com todo respeito aos assistentes sociais, que é uma profissão maravilhosa de muita dignidade e respeito, mas ninguém esquece de uma primeira professora. Até de vez em quando brinca. A senhora lembra que a senhora fez aqui comigo, Isso, né, professora? Exatamente, e mais rindo, brincando. Exatamente, E tive alunos, assim, inesquecíveis. Alunos que me deram muito trabalho, né? Sim, claro. Mas que são inesquecíveis. E outra, professora, ele pode ser o presidente da República. Ele vai sempre dizer, professora, como foi a senhora? Exatamente. Ele não vai chegar, Giovana, não, Giovana, você tá... Não, ele vai, professora, como professora, vai... Fernando Henrique Cardoso, uma vez, ele veio aqui, e o presidente, ele disse, rapaz, eu gosto de ser chamado professor. É professor. Geralmente as pessoas me perguntam, como é que a senhora gosta de ser chamada? Eu não me chamo de professora. De professora. Agora, tudo isso que a gente está falando é para dizer o seguinte, se a gente der mais carinho a esses alunos, que a gente chama de rebeldes, a situação pode mudar. Muda sensivelmente. Olha, a primeira coisa que eu considero assim muito importante é que a escola precisa estabelecer uma relação de proximidade com os alunos. Os alunos que cometem, esses indivíduos que cometem atos brutais contra a escola, 90% dos casos estão relacionados a problemas que ocorreram dentro da própria escola. Ou são alunos ou ex-alunos que sofreram bullying. É preciso estar atento. A intimidação sistemática, ela tem uma característica muito importante de ser observada. Ela pode não representar nada para um indivíduo. Eu, por exemplo, eu não lembro de ter sofrido bullying hora nenhuma da minha vida. Em momento algum. Eu não lembro da minha infância, e eu tenho uma memória de historiadora, eu não lembro momento algum que eu tivesse sido assim. Acredito que por não decorar a tabuada, veja, eu tenho uma memória de historiadora, mas eu jamais decorei a tabuada, até hoje. Sempre achei que era um conhecimento que aos poucos ia se diluir, né? E aí, às vezes, minha irmã, que é engenheira e que, portanto, sabia a tabuada, né? Ela dizia assim, sim, mas você não sabe a tabuada. Aquilo nunca me afetou, porque eu sabia outras coisas, né? Eu dançava, eu cantava, eu tinha uma memória fantástica, eu fui oradora da minha turma de 4º ano, né? E assim, um diploma de 5 páginas todo decorado, certo? Não foi lido, foi todo decorado, coisas do estilo. Então, assim, isso nunca me afetou, mas outra pessoa pode afetar mortalmente. Então, a intimidação sistemática é algo que precisa ser enfrentado na escola todos os dias. Todos os dias. Porque ela não pode, de maneira... Ela tem uma capilaridade, né? A gente usa o termo bullying, mas a legislação brasileira trata como de intimidação sistemática. Ela tem uma capilaridade absurda. Aquilo que não é importante para você pode ser decisivo para mim. Então, ela precisa ser enfrentada, mas enfrentada com cientificidade, enfrentado com profissionalismo, enfrentado com o respeito ao ser humano. E é por isso que a gente luta muito para que esse país transforme essa educação numa educação em direitos humanos. Antes mesmo de educar uma pessoa, de ensinar uma criança a ler e escrever, nós precisamos ensinar a ela a respeitar o outro. Perfeito. E a escola precisa respeitar a diversidade. Geralmente, há 2 semanas atrás, eu fui a Delmiro Gouveia participar de um evento e participei como palestrante de uma mesa redonda. Tinha 4 pessoas na mesa, cada pessoa com 25 minutos de fala, e eu fui a última. Então, falaram primeiro duas doutoras em educação, falando da questão do currículo, da BNCC, do termo diversidade, depois uma educadora, diretora de escola, também preocupada com a BNCC, com o currículo, e eu falei assim, enquanto elas falavam, eu digo, eu vou mudar o rumo dessa prosa. Eu vou mudar o rumo dessa prosa. Todo mundo preocupado com o currículo. Como ontem, na reunião com o MEC, estava todo mundo preocupado com o currículo. Eu me preocupo com outras coisas que são tão importantes quanto o currículo, né? Nessa reunião em Delmiro Gouveia, eu falei assim, a primeira diversidade que nós temos que reconhecer
é a diversidade da capacidade de aprender, que é diferente. É a primeira grande diversidade. Nada que minimize a importância da diversidade cultural, da diversidade de gênero, da diversidade étnico-racial, da diversidade econômica, socioeconômica. Isso tudo é importantíssimo. A gente precisa entender essa diversidade. E olha que a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, ela fala mais de 500 vezes na palavra diversidade, mas ela não define o que é diversidade. Uhum. Ela não define. Ela não chega a conceituar o que é diversidade, que é um dos grandes problemas que os doutrinários e os teóricos enfrentam nesse âmbito. Mas a primeira diversidade que nós precisamos entender na escola é da compleição do aluno para a aprendizagem. Uns vão aprender rapidamente e outros não. Cada caso é um caso. Então, e a gente não pode deixar esses para trás. Sim. Porque quando nós deixamos esses para trás, enfrentamos mais tarde a distorção de idade série, enfrentamos mais tarde um jovem na EJA, que é um recurso, que é uma estratégia e uma modalidade de ensino para comprovar que nós fracassamos no ensino regular. Quando um jovem chega na EJA, é porque ele não conseguiu completar o seu ensino de forma regular. Então, há uma falha no processo, né? Nós estamos tentando consertar essa falha. Então, por conta disso, eu considero que diversidade é algo que a gente precisa estabelecer algumas formas de critérios de tratamento e olhar primeiro essa diversidade na capacidade que cada um tem de aprender em determinados momentos, né? Professora, para que a gente possa terminar, a Undime... deixa, eu falo muito. Não, mas está ótimo. A Undime, ela reconhece que o problema existe, mas a Undime entende que existe também a solução. Sim, com certeza. Veja, a primeira coisa que nós precisamos entender é que para problemas complexos, soluções complexas. Certo. E a segunda coisa que a Undime também entende é: não há uma única solução. Não há uma única solução, certo? Nós precisamos buscar soluções particularizadas, né? Uma coisa é você ter uma escola no Garcia. Sim. Outra coisa é você ver uma escola no Parque dos Faróis. São diferentes. Só para ter ideia, dentro de Nossa Senhora do Socorro, o que nós trabalhamos numa escola no Complexo da Taiçoca pode não servir para o Parque dos Faróis. Dentro de um mesmo município. Certo? Então, nós precisamos entender que cada caso é um caso, que as particularidades precisam ser observadas. Agora, eu quero destacar aqui o trabalho da inteligência, da Polícia Civil de Sergipe e da Polícia Militar. Nós estamos com todo o apoio, todo o suporte. Há uma relação dioturna entre a inteligência da Polícia Civil de Sergipe e a inteligência que foi criada dentro do Ministério da Justiça para trabalhar essas questões. Nós precisamos enfrentar as fake news, nós precisamos esclarecer a população e nós precisamos, acima de tudo, tomar as medidas certas na hora certa. Essa coisa de achar que vai botar um policial armado dentro da escola e vai resolver, não vai. A escola não é um espaço para pessoas armadas. Que tenha segurança especializada, sim, mas jamais segurança armada. Essa coisa de achar que vai botar cerca elétrica, serpentina e que isso vai resolver, não vai. Nós precisamos começar a construir uma sociedade que entenda que a paz, né, não há um caminho, como dizia Mahatma Gandhi, não há um caminho para a paz é o caminho. Certo? E a gente precisa compreender isso. Aí a sociedade pode questionar, sim, mas e agora? E agora nós precisamos trabalhar juntos com as famílias. Na próxima semana eu vou reunir padres, pastores e candoblecistas de Socorro para conversar com eles sobre essa questão, para pedir que nos cultos eles falem sobre a necessidade de monitorar seus filhos, de saber o que eles estão fazendo, de observar a rede social. Quando você diz assim, cadê fulano? Um dia desse entrei na casa de uma pessoa e falei assim, cadê fulano? Ah, tá no quarto, só vive no quarto, ninguém vê. Tá no mundo. Está no planeta. Porque a internet é o mundo. Então, a gente precisa compreender que não é um problema só da escola,
Não é só a escola que vai dar a solução e que nós precisamos trabalhar de forma articulada. Segurança pública, assistência, os equipamentos da assistência, equipamentos de saúde, porque nós temos aí questões de saúde mental que são gravíssimas, adolescentes deprimidos, adolescentes com ansiedade, a própria escola e as famílias. As famílias não podem se furtar. Ontem eu fiquei impressionada. Um aluno da nossa rede teve um mal súbito e sentia muita dor e gritava e tal. E aí eu disse, liga para a família agora, liga para a mãe, chama a mãe. E a mãe perguntou, o que é que vocês fizeram com o meu filho? Como se nós estivéssemos ali para praticar o mal com o filho dela. Pois é. Entendeu? Não procurou saber se ele estava... Aí, quando nós conseguimos conversar com a mãe, não, desde sexta-feira que ele está com dor de cabeça. Fomos nós que levamos, que tomamos a iniciativa, levamos no médico, o médico examinou, orientou tudo direitinho. Se essa mãe tivesse procurado a escola para dizer, meu filho está com dor de cabeça. Meu filho está com dor de cabeça. E eu não sei o que fazer. E pronto, nós teríamos atendido. Nós teríamos atendido. Professora Josevanda, eu gostaria muito de agradecer a senhora, dizer da minha felicidade de voltar a encontrá-la, né? Essa conversa boa, nós que já fizemos entrevistas já tivemos muitas conversas. Muitas conversas. Agradecer muito a senhora por ter vindo conversar com a gente e, em seu nome, agradecer a Undime, né, pela realização desse trabalho. E eu, assim como a senhora, eu acredito que é possível que a gente dê uma guinada positiva nessa história toda. É o que todos nós esperamos e é para isso que todos nós trabalhamos, e eu quero registrar que pela primeira vez nos últimos anos nós estamos tendo um contato muito próximo com o MEC. Nós já tivemos nesse período 3 reuniões o MEC voltou, com o ministro. O MEC voltou. Com o ministro. O ministro estava ontem em Portugal e entrou em uma reunião para tratarmos de um assunto importantíssimo, que é a escola integral em tempo integral, que é um assunto que nós vamos precisar conversar bastante, discutir bastante. Né? E, assim, não é só o MEC que voltou, a educação do Brasil voltou. Nós voltamos. Mas que bom! Não é só o MEC, é a educação. Todos nós voltamos. Obrigado, professor Josevanda. Muito obrigado muito mesmo. Obrigada. Ô, pessoal, nós agradecemos a você porque ficou conosco até agora, felizes por ter conversado com a professora Josevanda, não apenas conversado, mas falando, mostrando soluções. Não se está apontando. A professora Josevanda não apontou aqui apenas o problema, ela apontou e mostrou soluções. E é isso que interessa. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.